Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o professor Álvaro Vilaça. Praticamente escreveu o Código Civil de 2002. É um prazer tê-lo aqui conosco, Álvaro. Prazer é Vou te chamar de Álvaro, já que nós somos amigos. E é a grande satisfação de receber o convite aqui do Dr. Vitor Hugo, que é um amigo há muito tempo, e agora nos encontrando aqui perante essas câmaras. Agora está tudo modernizado aqui. Tudo modernizado, numa bela sede. Álvaro, é uma honra para nós aqui da Escola Superior de Advocacia tê-lo aqui hoje no nosso programa, tê-lo aqui conosco. Você, inclusive, vai participar conosco de uma pós-graduação que nós vamos ministrar e você vai ministrar algumas aulas lá para nós, tá? Agora, a ideia de trazê-lo aqui, a gente tem muitos estudantes que nos assistem, muitos advogados, e a gente precisaria passar por esse pessoal, né, a ideia de como foi feito o Código Civil 2002, né? Quais foram as políticas por trás da elaboração do Código. Eu sei que muitas teses suas viraram leis, né? E muitas de suas opiniões, pareceres, viraram artigos do Código Civil, não é isso? Então vamos começar por aí. Como começou a sua paixão pelo direito, Álvaro? A minha paixão pelo direito começou com o ciúme da minha mulher. Esse homem só pensa no direito. E aí eu comecei há muito tempo já. Eu estou na advocacia há uns 57 anos. Mas dividindo entre a faculdade, a academia, onde eu sempre dei aula. Eu fui diretor do Mackenzie, da Faculdade de Direito, diretor da USP, 4 anos, e agora 18 anos de direção da FAAP. E agora eu estou descansando um pouco. Merecido, né? Merecido. Depois uma segunda aposentadoria, né? Porque a primeira deu na USP, mas eles me pegaram. Eu continuei dando aula, ainda dei antes de ontem aula lá no curso de contratos, que até convido alguém que queira assistir como ouvinte, porque o curso é meio complexo. Nós temos lá já 50 alunos, é muita gente para um curso de pós-graduação. Mas a paixão pelo direito justamente porque eu sempre gostei. Eu estudei latim, fui professor de latim, e então perto estudei também direito romano e dei aulas de direito romano na USP, 15 anos. Quando eu fui diretor, eu tive um contrato com a Universidade Tor Vergata de Roma, e nós demos lá um curso de 4 anos sobre responsabilidade civil, contratual e extracontratual. E aí, então, essas viagens, afora as viagens feitas, vamos dizer, de 2 meses em 2 meses, ficava lá 15 dias, acabei sendo o único representante brasileiro representando a USP. De maneira que foi uma situação muito vivida, acadêmica, e sempre cheia de curiosidades, muita palestra. Cheguei a dar 3 palestras por semana. Então agora eu estou mais sossegado. Aceito ainda as palestras, mas moderadamente, como se diz. O interessante aqui no nosso convite é que e eu vou chamar de Álvaro, que nós nos conhecemos já há algum tempo, é essa vivência do direito, né? Quer dizer, nós que estamos aí ainda advogando, participando de aulas e tudo mais, nós sabemos que o direito leva um tempo, né, para se aperfeiçoar. Ele está correndo mais rápido agora, Álvaro? As mudanças no direito estão correndo? Ou ainda continuam? Não, né? ainda agora estão mais rápidas. Estão mais rápidas. Porque, por exemplo, em Roma era o costume, que era o tácitus consensus populi, o consentimento tácito do povo, que precisava ter 100 anos, acabava virando lei. Então, o costume sempre foi a parte fundamental do direito. É uma das fontes do direito. Do fontes. Agora, o que está acontecendo hoje é uma inversão, que às vezes tem um costume que é rápido, que cresceu, por exemplo, a questão dos homossexuais, um costume que tomou conta da sociedade e que o legislativo se recusa a enfrentar. E aí acontece a judicialização. Vendo a relação como sendo imoral, indecente, quer dizer, é um negócio absurdo, porque não acompanha o costume que está acontecendo na sociedade. Então, obriga o judiciário a julgar os casos e passar na frente do legislativo. Mas nós vamos ainda, já estamos regulamentando essa matéria pela jurisprudência, os juízes vão julgando, criando situações,
a lei que eu propriamente fui autor do projeto, que é a Lei da União Estável. E você foi o autor do projeto? Eu fui autor do projeto, um ano antes da Constituição. E ali, então, esse meu projeto foi levado à discussão por um grupo feminista de Brasília, né? Então, aí, no caso, começou a matéria a tomar vulto e depois começaram a usar a união estável, heterossexual, para o homossexual. Então, como começaram a surgir mais casos de homossexualidade, porque a homossexualidade é recente. Eu já tive cursos no exterior e tal, para saber, por exemplo, por que em Roma não havia o casamento ou a união homossexual. Porque, na verdade, a homossexualidade lá era um costume, né? O pai de família tinha a sua mulher, na Grécia, lá no gineceu, depois tinha a posição das concubinas, no plural, até Papa teve concubina, mais de 30. Oh. Negócio de louco, eu não vou ficar falando muito, senão. Haja Vaticano para aguentar tanta concubina. Porque eu trabalhei lá em Roma, no Vaticano. Você trabalhou lá? Eu falava para os cardeais, olha, tomem cuidado porque eu não quero ser expulso daí. Mas eles estão também muito para a frentex. Eles já estão bem adiantados. Já estão bem adiantados. E aí, então, vem essa história de que o costume tem que ter 100 anos, para ser um usum vetus, um uso velho, né? E assim o legislador tira a fotografia do que está acontecendo na sociedade. Mas o que acontece? Essa foto, quando nasce, ela já nasce velha, porque o costume já está mudando. Então olha só, melhor olhar para o costume judiciária, a parte judiciária, os julgados, do que ficar olhando para a legislação. Álvaro, o direito atua após o fato, né? Então nós temos aqui alguns casos, vamos supor. Agora nós estamos muito na era digital, né? Falando de direito digital, direito eletrônico e tudo mais. E nós temos aqui alguns casos, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, né? Então, o que foi que aconteceu? Enfim, ela teve as fotos divulgadas na internet por um hacker, tá? E aí, a toque de caixa, praticamente se homologou a lei, né? Promulgou a lei da Lei Carolina Dickmann, tá? Que é a invasão de dispositivos. Privacidade. Aquele negócio todo. Então, veja bem, o direito levou um tempo muito grande, tá? Para poder falar sobre essa invasão de dispositivos, né? Eletroeletrônicos, né? Agora, eu estava imaginando aqui o seguinte, será que o direito pode atuar antes também do fato ou não? Pode. Por exemplo, vamos supor que lá no futuro alguém consiga transportar aí o cérebro de uma pessoa para uma outra pessoa. Será que o direito hoje pode visualizar isso e já começarmos a discutir a ética, começar a colocar alguma coisa? Eu acho que sempre pode, por causa dos princípios. Que princípio não é legislação. O princípio vem desde Aristóteles, o Piano no direito romano, que dizia que primeiro você tem que viver honestamente, depois não lesar o próximo, ou então depois você tem uma visão geral do direito para agir lealmente. Nessa situação, não precisa de lei para existir. Se todos nós agirmos corretamente, lealmente, não há problema. Agora, nós advogados não gostamos muito, porque senão não vai haver caso para defender. A mesma coisa que o médico fala, vou acabar com todas as doenças. Aí ele inventa a cura do câncer, acabou, né? Agricultores. Mas tem como o direito então agir antes do documento, antes do costume, né? Nós, advogados, sabemos disso. A gente começa a advogar, eu comecei a advogar para as mulheres, por exemplo, no tempo que falava assim, a desquitada olhava-se sempre como uma espécie de, como se fosse uma mulher. Quais eram os direitos da desquitada? Você lembra? Não tinha nenhum, né? Não tinha. Não tinha nenhum direito, né? Tinha direito, depois começou a haver um direito quase pela jurisprudência, pelos trabalhos domésticos prestados. Então, comparando, primeiro né? ela foi comparada com uma empregada. Uma empregada. É uma profissão digna. Mas não. Não para quem é casada. Para quem é casada, ficou separada. Nesse caso, então, as mulheres sofreram muito. E então veio a lei, o meu projeto, né, que é de 1900, a Constituição é de 88, 87 que eu fiz o projeto, numa tese da São Francisco, da faculdade.
E então, aí nasceu essa ideia de dar proteção à mulher. Que a simples convivência no lar não é uma Você sabe que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje né? vamos Então, vamos lá. É. Então, estamos falando do direito das mulheres. As mulheres que nos ouçam. Exatamente. Não vamos falar mal. Não vamos falar mal. Olha só. Foi um projeto do Álvaro Vilaça que deu empoderamento, deu start, Start, para o empoderamento da mulher. Da mulher, porque antigamente eu era advogado das revistas, mas advogado de graça. Eu também já fui. Revista Cláudia, opinião do professor. Quer dizer, não sei se alguém seguiu. Não, comigo aconteceu a mesma coisa. Mas era uma situação que sempre a mulher... Agora também tem uma campanha tremenda contra o maltratamento das mulheres. Sempre foram vítimas. Ou do ataque violento físico, né, porque o homem quer descarrega em cima da mulher, em vez de comprar, como eu, uma bateria e tocar uma bateria. Você briga com... Ou ir pescar. Ou ir pescar, fazer qualquer coisa. Né? E também o problema de assédio sexual, né? Porque o homem sempre foi um predador, um taradão. Um taradão, um predador. Então, mulheres advogadas, estão aqui em as meu nossas nome. Homenagens, Em nome do professor aqui, Álvaro Vilaça, nossas homenagens para as mulheres advogadas, não é isso? Muito bem. E para todas também, né? Porque todas. hoje é o dia delas, né? Então, que, aliás, sempre foi se você delas. tivesse que fazer uma lei hoje, uma outra lei para as mulheres, qual a lei que você imaginaria? Já existe muita legislação. Já tem muito? Maria da Penha. Maria da Penha tem. Agora, eu estou querendo que seja aplicado também para os homens. Mário da Penha. Mário da Penha. Porque, pô, tem uma que apanha de mulher, não porque tem? tem, as mulheres estão aprendendo a lutar e a gente que se cuida. É uma loucura. Mas está certo. As mulheres realmente foram sacrificadas, né? Historicamente elas são sacrificadas. Né? Porque sempre foram do lar. Então era sempre o sexo frágil, que vai fazer besteira. Ainda vi hoje na televisão, fala, por que as mulheres não têm muito acidente de trânsito, né? Porque elas são mais cuidadosas e tal. Aí então vem outro lá e diz, a mulher no volante é sempre um perigo, né, aquela história. O entrevistado. O entrevistado. Mas na verdade, a mulher é mais cuidadosa, é mais, né, quando trabalha com a gente no escritório, elas são minuciosas. O homem é mais genérico, às vezes. Álvaro, vamos voltar lá para o Código 2002, que interessa para nós aqui também, tá? Quando você participou diretamente da elaboração do Código 2002, Código Civil de 2002, né? Dentre a sua luta lá, enfim, das suas manifestações, qual foi o problema? Teve algum encontro de ideias, desencontro de ideias? Houve sugestões totalmente diferentes daquilo que existia na época? Qual era o principal problema? Era a vaidade, não era a vaidade? O grande problema é eliminar a vaidade, né? Isso é um problema. Porque aí está lá e fala, essa é a lei do professor. Não, não é lei de ninguém. A lei é do povo e quem fez foi a Câmara, a lei é o Senado. Para o povo, né? É para o povo. De maneira que, por exemplo, no Senado, eu fiz lá entrevista no Senado, quando eu era assessor, fui até indicado, o meu nome foi indicado pelo Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. O nosso batonier, né? Um grande amigo. E aí, no caso, eu advoguei com senadores, mas senadores um pouco mais velhos, embora eu também seja, mas com as mentalidades mais tradicionais, muita religião, muito problema, fala em concubinato, em união estável, se falar também de união homossexual, eles já repelem qualquer coisa. Quer dizer, então o legislador, quer dizer, você participando ali da coisa, quer dizer, querendo trazer uma coisa boa para o Brasil, nova. E ainda você encontra essa mentalidade que para nessas coisas, não é isso? Agora, a matéria mudou bastante na Câmara dos Deputados, com o Ricardo Fiuza. Tá. O Ricardo, eu via com ele andando, conversando, ele fazia muitas palestras e eu dava muito palpite. Por exemplo, a questão da união estável, que estavam dizendo que a mulher que fosse separada de fato, ela não podia ter união estável. Ora, se está separada de fato, não há nenhum compromisso mais da mulher com o seu ex-marido. E seu voto foi vencedor. Foi vencedor. Foi vencedor. Logo, um dos primeiros artigos da união estável. Então, essa foi uma situação, vamos dizer, muito importante. E depois a minha tese começou a ser transfigurada, porque
que um deputado diz uma coisa, outro diz outra, e falaram, por exemplo, que a união estável, depois de um certo, quando a pessoa quiser, pode transformar em casamento. Então, todo mundo, quando começou a união entre o mesmo sexo, os homossexuais também quiseram fazer a transformação em casamento. Não foi possível. CNJ, todo mundo contra. Mas, o argumento seria, qual foi o argumento? O argumento seria que se houve um julgamento do Supremo, na época do Rio de Janeiro, que foi para o Supremo, que dizia que dizia o quê? Que a união, os princípios da união estável podiam ser aplicados analogicamente à união homossexual. Então eles acharam que o Supremo tinha definido, reconhecido o casamento homossexual. Então falaram, se é união estável, a lei diz que eu posso transformar em casamento. Mas não chegou a ser admitida essa ideia, houve casamentos anulados, mas, na verdade, a pressão é muito grande, a pressão social, e acabou o Supremo Tribunal reconhecendo, eu vi outro dia um voto... Que, no final das contas, é da sua tese, né? É da minha tese. É da sua tese. Que dizendo que a situação é a mesma. Só que a união estável levou tanto tempo para existir, a minha vida inteira lutando pelas mulheres, a união estável, e acabou depois sendo igualada com a união homossexual. Então dá um certo... Mas eu trabalhei tudo esse tempo, mas e aí foi também analogicamente. Mas eu achei interessante essa analogia. Mas o Supremo não quis dizer que havia casamento. Era união homossexual. Tabu. Tabu. O Legislativo agredindo, não querendo legislar sobre a matéria. O projeto da Marta Suplicy foi vilipendiado. Quer dizer, na verdade, tinha muita coisa que eu concordava, outras não, com o projeto dela, porque o projeto tinha uma série de problemas, que tinha que tudo ir ao judiciário. Eu acho que agora, ao contrário, a legislação tem que sair do judiciário. Exatamente. O judiciário está cheio de problema e não dá tempo de resolver todos. Qual foi o maior avanço do Código Civil? O maior avanço que ele teve ali foi em que parte? Foi na parte social? Para mim, foi. Eu acho que foi a parte o coração do Código, vamos dizer assim. É propriamente o artigo 421 e 422. 421 fala da função social do contrato. Quer dizer, o contrato não é uma briga, ninguém deve usar o contrato com a sua antítese de um querer ir contra o outro. É um meio de comunicação social, de realização de empreendimentos e tal. E também a boa-fé objetiva, que não existia no Código anterior, que é de 1916. A boa-fé objetiva era um estado de espírito, eu estou me sentindo que estou agindo corretamente, é a boa-fé. Possuidor de boa-fé, fulano pensa que é dono e colhe os frutos e tal. E agora a boa-fé objetiva? Eu cheguei a pegar isso na Itália, lá no tempo das minhas aulas, era um assunto muito discutido. Porque a boa-fé objetiva é uma boa-fé de comportamento, quer dizer, o fulano tem que se comportar com boa-fé. Aí me interpelavam aqui, o artigo da compra e venda. O artigo 1300 e pouco do Código anterior falava, como o direito romano, que é inteiro o Código Civil, 80% do Código é direito romano, dizia que a compra e venda é res precium et consensus. Então é o preço, a coisa e o consentimento. E o 481 do Código atual passou pelas suas mãos, etc, etc, mas ninguém mudou e continua a mesma coisa. Alguém entrega um objeto, recebe o preço e assim extingue-se a relação jurídica de compra e venda. Na verdade, mudou porque o coração é uma filosofia. Quer dizer, todos os artigos hoje têm que ser interpretados à luz desses dois artigos. Então, quer dizer, tem que agir de boa fé. Se eu fosse vender um carro na legislação anterior, eu dizia, eu vendo meu carro do jeito que está. E ninguém podia reclamar. Eu examinei com o mecânico e tal. Era a força da vontade. A força da vontade e tal. Agora não. Agora tem as teorias todas da informação, que também estão no Código do Consumidor, que você tem que alertar para, eu estou vendendo esse automóvel, teve problema, fundiu o motor,
Eu pus um motor novo, está até valendo mais, houve uma batida, eu corri, para que o comprador não seja enganado, que é o que o Código do Consumidor chama de propaganda enganosa. Você vai sendo levado a adquirir alguma coisa que, na realidade, daquela forma você não adquiriria, se soubesse os problemas existentes. Álvaro, eu vou pedir um tempo, nós vamos acabar o primeiro bloco. No próximo, nós falamos agora, no primeiro bloco, sobre a união homoafetiva e falamos também um pouco sobre a elaboração do Código Civil de 2002. Então, nós vamos continuar esse tema no segundo bloco e nós vamos ampliar um pouco o tema, tá bom, Álvaro? Pois não. Nós vamos falar sobre a humanização do direito, Isso. tá ok? Tá? E o vínculo afetivo e biológico, acho que é importante, né? Importantíssimo. Importantíssimo, né? E aí nós temos uma parte também que nós queremos dedicar para os alunos, nós queremos que você aí dê o recado que for necessário para os alunos. Pois não. Voltamos já, pessoal, daqui a pouquinho nós temos a segunda parte dessa entrevista com o professor Álvaro Vilaça. Aguardo vocês no segundo bloco. Bom, antes de nós continuarmos aqui com o nosso ilustre convidado, o professor Álvaro Vilaça, eu queria dizer a vocês o seguinte, a ESA aqui nós temos uma série de cursos, tá, que agora foram homologados recentemente, temos alguns cursos de pós-graduação que já começaram as aulas também, e para aqueles que estiverem interessados, então é só acessar a página da ESA, vai aparecer a vinheta aqui embaixo, tá? Acesse a página da ESA, e lá na página da ESA vocês podem verificar todos os cursos em andamento e aqueles que nós iremos realizar durante ainda este ano. E é só fazer a matrícula ali, ouvir a matéria que te interessa e vir participar aqui conosco. Queria também agradecer ao nosso presidente da Ordem, Dr. Marcos da Costa, né, sem a qual nós não podemos também fazer esse programa, a nossa diretora da ESA, nossa querida diretora, a doutora Ivete Senise, né, a qual está nos acompanhando aí, assistindo ao programa, e todos aqueles que têm nos ajudado aqui na elaboração e confecção do programa com o pessoal de bastidores, por exemplo, o Felipe, a Bruna, tá? Enfim, o pessoal que está aqui com a câmera e tudo mais. Gostou aqui do estúdio, Álvaro? Adorei. Ficou bacana, muito né? Muito bom. Aliás, preciso cumprimentar também o Marquito, Marcos da Costa. Marcos da Costa. Então tá aí, ó. Tá aí. Ivete, Marcos está aqui, ó. O Álvaro quer lhe mandar um abraço. Um abraço. Um abraço. Grande amigo, o Marcos da Costa, a Ivete Senise Ferreira, que é também uma grande companheira, sempre atuando na OAB, quer dizer que então houve atuações que praticamente engrandeceram. A Ivete Senise deu um toque fabuloso aqui na ESA, foi fabuloso. Então, hoje nós temos aí, inauguramos o IAD, nós temos o EAD, agora ensino à distância. Está indo muito bem. Aliás, aquelas subseções que querem ter o IAD, é só entrar em contato aqui com a ESA, nós vamos verificar se há os requisitos básicos de preenchimento. Se houver, você já pode participar do ensino à distância, do nosso EAD. Muito bom. E eu fico muito honrado de ter recebido o convite aqui do Hugo, do Vitor Hugo, de participar também, dando aulas. Sim. É o que eu acho que sei fazer. É o que nós fazemos, né? Não tem como. Não que é uma paixão que a gente tem e que não pode se desligar. Quer dizer, aquela história de advocacia, a gente tem que viver, tem que ganhar o pão. E aí depois não ganhar o pão. É difícil, sendo né? altruísta. O advogado fica parado 2 horas sem fazer nada, ele fica louco. Fica louco. Fica louco. Alguma coisa ele tem que fazer, né? Tem. Por isso que eu estou escrevendo. O direito romano, é isso? Tá escrevendo. Eu já terminei a atualização do meu curso. São 6 volumes, vão ser 7. Aí, gente, uma fonte histórica do direito aqui. Curso direito do romano. Direito Civil, que um dos livros já está em 12ª edição. Mas agora vão ser editados pela Saraiva, que a Saraiva está muito contente, a empresa, porque há muito tempo era um sonho de eu trabalhar com eles. E como a Atlas praticamente foi vendida, então agora eu estou com a Saraiva. Já estou preparando um livro de direito romano, porque eu dei aula na USP já tem 15 ideia, anos. Mais ou menos quando vai ser lançado ou não? O curso vai ser no meio do ano. Tá. Que eu já estou entregando, terminei a revisão agora. Nós fazemos o lançamento do seu livro aqui na ESA, viu? Pois não. Nós preparamos muito aqui, bom. pode ficar tranquilo que a gente toca para frente. Para mim, nós fazemos. Tá. Eu fico muito honrado e agradecido, né? Porque... Deixa eu dar um outro recado. Nós temos o curso agora sobre direito, um curso de pós-graduação de direito da informática,
na qual o professor Álvaro Vilaça vai ministrar algumas aulas sobre contratos eletrônicos, né? Aqueles famosos, né? Vamos ver o que mudou, né, do contrato físico para um contrato eletrônico. Nós vamos ter uma honra muito grande tê-lo aqui ministrando essa aula junto conosco aqui nesse curso de pós-graduação sobre Direito da Informática. Fiquei muito honrado com o convite. Tá aí. Agora eu disse o seguinte, que eu vou tomar minhas cautelas, porque mexer com eletrônica eu não posso levar um choque. Mas no fundo são só os princípios. São só os princípios. Porque você só vai transportar para o mundo físico. Por mais que você queira ser moderno, você vai sendo antigo. Os princípios são antigos. Eu lembro uma época, muitos anos atrás, eu fui fazer uma série de serviços jurídicos para um cliente na Bahia, em Porto Seguro, né? E aí me mandaram para uma cidade ali longe para resolver uns problemas trabalhistas. Um advogado chegou lá e falou assim, olha, o senhor é lá de São Paulo, falou assim, então, existe vírus de computador? A pessoa pode pegar o vírus de computador? Isso lá atrás era coisa nova ainda. Eu fiquei assim, olha, cuidado, o vírus de computador é só do computador, né? Ele não é transmissível. Mas acontecem as coisas aí, acontecem as coisas. Nós estamos partindo para o lado contrário. Antigamente eram as coisas que podiam ser tocadas. Resco é tange e possum. Agora as que não podem ser tocadas. Eletrônico, direito, seriam quase direito. Quase direito. Álvaro, me fala uma coisa. Nós estamos falando aqui do direito homoafetivo. Quer dizer, existe, é bíblico, antes da Bíblia, né? Existem os casais homossexuais, né? Existe. E não existia nenhuma proteção, uma legislação para eles, ou isso é uma coisa... A legislação é recente aqui nossa, mas não existia alguma coisa que os protegia ou não existiu? Não, eram só os costumes. E mesmo porque não havia propriamente casais, né? Existia relação homossexual nos banhos públicos, geralmente. Certo. Os banhos públicos. Todos os filósofos foram praticamente homossexuais. Certo. Então eles tinham a vida de casa, a vida homossexual, o concubinato, quer dizer, tinha tudo ao mesmo tempo. Porque o casamento mesmo homossexual existe da Dinamarca para cá, em 1900 e pouco. Então é recente. É recente. Aí uma aluna minha do pós-graduação foi para Roma, fez pesquisa, e falou, não, mas Adriano casou-se com um gladiador. Não, aquilo foi uma expressão infeliz, porque ele não se casou, ele era casado, teve relação com o gladiador e tinha concubinas também, de maneira que não era um casamento, era um costume, vamos dizer. Tá. De maneira que agora que nós estamos entrando numa área do problema do afeto. Isso, nós vamos entrar o vínculo afetivo e biológico, né? Então vamos discutir um pouco sobre isso. Por exemplo, na época, eu digo sempre, nós estamos vivendo a época do afeto. Álvaro, chegou aqui algumas alunas nossas aqui. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Eu já vou colocá-las daqui a pouquinho aqui, tá bom? Muito bem. Então, tem que florir um pouco, porque aqui só tem Mas daqui a pouco vocês, no terceiro bloco... No Dia das Mulheres, tem que haver nós estamos discutindo aqui, então, a relação homoafetiva, não é isso? Então, isso. Vamos partir para o vínculo afetivo e biológico, não é certo. Isso? Vamos explicar para os alunos, pessoal, o que significa isso. Porque o vínculo, quer dizer, o afeto, então, é uma grande móvel do direito moderno. Quer dizer, mais vale o afeto do que uma lei escrita ou alguma coisa que está ultrapassada. E o afeto pode unir da forma que a sociedade quiser. Pode unir homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. E aí, então, o direito tem que respeitar essas situações. Então, como o legislativo já disse, tem ojeriza, não quer tratar dessa matéria, o judiciário tem julgado, porque o judiciário tem que julgar. Não podemos ficar sem uma solução. Sem uma solução. Alguém tem que achar a solução. Porque eles também têm direitos. Também não têm direitos. De maneira que o vínculo, por exemplo, biológico é muito importante. Mas, então, me perguntaram, até numa palestra que eu fiz lá no Superior Tribunal de Justiça, sobre qual é mais importante a posição, se é o vínculo afetivo ou se é o vínculo biológico. Os dois são importantes, dependendo de cada caso. Porque, por exemplo, às vezes tem casos, por exemplo, isso é muito explorado às vezes nas novelas, que o pai vai conhecer o filho, ele não sabia que era pai daquela pessoa.
vai conhecer quando o fulano já é maior. Então, ele foi um pai que não cumpriu com seus deveres, não podia, porque não sabia que era pai. Nem da existência. Nem da existência. Então, o afeto, às vezes, pode nascer mais longe. E, às vezes, tem o pai afetivo que, nesse tempo todo, cuidou da pessoa, da criança, etc. Pagando escolas, educando. De maneira que, outras vezes, o pai é agressivo, o pai afetivo acaba agredindo, outras vezes o pai biológico volta a ter um afeto violento pela pessoa e quer ficar com a guarda, por exemplo, do filho, e assim depende do caso. Então, o juiz deverá sempre ver, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é mais importante para a criança ou para o adolescente. Porque o que interessa é ele, não são os pais. Os advogados também, uma vez nós estávamos brigando era o escritório do Alfredo Buzaide, que foi para ministro, né, da Justiça e depois do Tribunal Federal, e ele, então, tinha lá o Sinelli, que era o advogado do escritório. Então, nós fomos numa audiência aí na coisa, então o juiz falou assim, agora vocês que são os marmanjos, ficam aí do lado, porque eu não quero que nenhum dos dois ganhe. Quem vai ganhar o processo são as crianças. São as crianças. Aí pegou as crianças, desceu, deu pirulito, comprou pipoca, para poder saber deles com quem eles queriam ficar. Aí ele subiu e deu a decisão. E nós acatamos. Porque um lá falou, se o juiz me deixar com o pai, eu vou pular do 12º andar. Aí eu falei para o Sinelli, ou para o Buzaide, eu não quero ficar com isso na minha consciência. Porque, na verdade, nós só conduzimos os processos. Né? Na verdade, você só representa o cliente. Né? Representa. Quer dizer, aquela coisa íntima nossa, o dever... Isso tudo, o que você pensa. O que você pensa tem que ser colocado tudo porque você é um ator, o advogado é um ator. É um ator, exatamente. Que tem que viver a vida do cliente. Senão ele se torna infiel, né? Agora, nós temos o problema também, eu não sei se isso constitui um problema, talvez na vida, na prática, do casal homoafetivo fazer a adoção. Né? Então, eu já escutei um monte de gente falar, pô, mas a criança vai nascer toda torta, toda errada. Outros falam, não é nada disso, entendeu? Você vê alguma coisa nesse ponto? Existe alguma legislação já nesse ponto? Não, só jurisprudência. Só jurisprudência. E também alguma legislação, por exemplo, se não me falha a memória, na própria Argentina, que acolheu a união homossexual, casamento. Acolheu o casamento. Uhum. Que era, justamente, eu estava em Portugal, fazendo uma palestra em Coimbra, e fui convidado lá para numa faculdade ali perto, para dar uma aula inaugural sobre a união, o casamento homossexual. E o Portugal era o quê? 2010. Portugal tinha acolhido naquele ano esse tipo de casamento. Até o presidente, que era o Cavaco Silva, nós fomos lá visitá-lo, então ele falou, olha, eu fiquei com medo de sancionar a lei e mandei para o Supremo deles lá. Então fomos falar também com o pessoal do Supremo e eles acolheram dizendo que não havia nenhuma restrição, nenhuma Então, e com relação aos filhos? Você disse que há uma jurisprudência, é isso? Tá, e o que diz a jurisprudência nesse sentido? A jurisprudência começou a dizer que é possível no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu era meio contra. É um direito meio alternativo, né? Um direito alternativo. Né? Mas eu acabei ficando a favor, porque o advogado, o jurista, ou principalmente o cientista do direito, ele tem que ver a realidade. Sempre que, como dizia o meu grande amigo Miguel Reale, lá da Comissão do Código, eu falava para ele, o direito tem que ser tratado com realidade, por isso que tem o Miguel Reale. Você já aproveitou o gancho? Já aproveitei o gancho, já com aquele jeito. Então, o problema é o seguinte, tem que ter realidade. Eu fazendo uma palestra na OAB aqui,
Eu acabei indo parar na polícia, teve processo contra mim e contra porque um dos conselheiros que estava dirigindo a sessão, acho que eu lembro. Você sabe, galera? O conselheiro falou, olha, se eu fosse um homossexual, seria expulso da minha família. E eu fui levado de roldão. Eu lembro do Aí eu falei, vocês não briguem comigo, porque eu vou perder meus clientes homossexuais. Não, mas acabou, foi muito infeliz. Eu sei que essa pessoa aí virou o anticristo, né? O anticristo eu nem vou falar dos o nome homossexuais. Ele falou uma coisa. Criação, ele falou uma coisa ali que de repente o negócio pode pegou. Ser que acontecesse comigo também, que eu sou de Bauru, pega a sociedade dos velhos antigos. Eu sei que no dia seguinte era Facebook, era o WhatsApp, tudo, o nome do homem subiu lá. Explodiu ali. E você estava ali no meio? Eu estava ali no meio. E foi de roldão, né? Falando num território neutro. Neutro. Mas estava cheio de homossexuais. Eu lembro. 2 fulanos se manifestaram, 2 velhos, que tinham um filho adotivo. E que ele levava os filhos na escola, que não tinha problema nenhum. Eu falei, ótimo, parabéns. E é isso que nós queremos que aconteça. Para não haver discriminação. Não, lógico. Mas que há. Bom, a discriminação ela existe. Principalmente entre os pequenos, os menores. Não sabia Eles disso, fazem bullying. Fazem? Fazem bullying. Porque você não tem pai, você não tem mãe, aquelas coisas de criança. Porque as crianças são cruéis. Dizem, né, que as crianças são cruéis mesmo. Mais do que os adultos. Mais do que os adultos. Mas o homossexual tem seus direitos. Nós temos que respeitar. Eles também. Já está discriminando. Não, eles têm direitos. E nós também. Os héteros. Agora, acontece o seguinte. Se todo mundo viver a sua vida sem ficar se preocupando com a vida alheia, viverá bem. Aí e nós todos não estarão bem, vão estar bem ao seu lado. Nós também não teríamos clientes, não teríamos que julgar ali, né? Claro. O problema maior é do juiz. É do juiz. Né? Que eu tenho um juiz que é aluno meu aí na pós-graduação da USP, e eu sempre digo, a bomba sobra sempre para o juiz. Porque quando você ganha o caso, contei antes de ontem um caso que eu ganhei. Eu não vou ficar contando aqui caso que eu perdi, mas eu contei um caso que eu ganhei e disse assim, grande juiz, agora se eu tivesse perdido, eu não vou dizer. Ia ficar quieto. Juiz ladrão, aquela história da mesma coisa no futebol, né? Então ele deu risada até, porque na verdade sobra bomba para o juiz. Bom, porque quem ganha o caso é o cliente, o advogado participa. O advogado é aquilo que você falou, o advogado é o ator, né? Ele está representando, dentro daquele conhecimento técnico que ele tem, ele vai defender os interesses do cliente. Então, ele não tem que optar por A, por B, ele tem que ver o que é correto. Ele só perde a causa quando perde prazo. Aí já complicou, né? Perdeu o prazo. Eu não falo mais, porque eu vou falar contra os meus colegas. Aí o advogado diz, não, olha, a minha obrigação é de e-mail, não é de resultado. Bom, mas vamos voltar lá no vínculo afetivo e biológico. Já existe jurisprudência a respeito? Já tem alguma coisa? Já, muita jurisprudência. Tá. Dizendo justamente em casos que um é mais importante que o outro e tal. Os dois são iguais. Sempre tendo em vista que tem que ver de caso para caso, né? E levando sempre em consideração o menor, né? O menor, sempre o menor. A importância. Que os marmanjos brigam e os menores sofrem. Sofrem, coitados. E a humanização do direito, Álvaro, como é que está isso? Tem havido uma humanização do direito, assim como no direito romano, desde Diocleciano, quando, por exemplo, os imperadores cristãos. Hoje também nós temos essa influência, que é uma influência religiosa, vamos chamar de ecumênica. Não é nem católica, nem protestante, né? É ecumênica. Quer dizer, todos nós acreditamos num ser maior, que é propriamente o nosso chefe. O meu é Jesus Cristo. O meu também. Até que ele haja algum processo contra ele, né? Porque eu falei, ele já fez muitos milagres, mas não conseguiria fazer um milagre, por exemplo, hoje, talvez, de salvar o Brasil, que teria que acabar com a humanidade. Eu tenho que começar de novo, né? Vamos começar aqui de novo. Então, na verdade, é isso que acontece. O direito vai se humanizando, né? As penas vão se tornando mais suaves. E assim, as liberdades começam a existir. Nós estamos vendo aí o Supremo Tribunal
com certas liberdades que acabam indo além da Constituição. É uma Isso pergunta. aí, Então, nós- o que nós hoje vamos tem fazer? muito ministro falando sobre política. Aí, né? O Supremo sempre foi um tribunal político, Isso, mas mas não muito- injusto, É, nem contra a Constituição que ele tem que diz que ele defender. tem que defender. Mas tem muito ministro falando hoje Tem. sobre política, né? Dando as ideias, né? É. Aquele negócio todo. A né? gente não sabe até onde vai a coisa. Uhum. Se é corrupção, se é ideal, se é material. Nós poderíamos chamar isso de humanização do direito ou não? A humanização do direito seria, talvez, a volta ao passado, Ao passado. que sem corrupção, sem intervenências. Né? Porque, por exemplo, nós somos amigos de todo mundo. Então, eu sou amigo de quase todos os desembargadores, ministros, etc., do presidente da República. Mas quando nós vamos cumprir a nossa função, nós somos nós, profissional. Isso. E aí, então, você não tem que ter amizade, favorecimento. Né? É, Porque senão o Tribunal de Justiça não poderia julgar poderia julgar, caso nenhum meu. exatamente. Eu sou amigo do Vilaça, eu sou amigo do Vilaça. Aí fica, todo mundo estaria impedido, né? Eu falei, Ou suspeita. então, né? eu ganhei tanto que não ganhei nada. Aliás, o presidente, eu fui aluno dele lá na PUC. É, O Michel Temer nos deu Ah, aula o lá Michel. o Michel Temer. pensei que fosse do tribunal. Não. O do anterior Michel. foi meu aluno. O anterior? É, e esse agora é o Calças, Pereira Calças. O Pereira Muito Calças. amigo O meu. Pereira Calças dá aula conosco lá na Esse nem universidade. era para ser juiz, é milionário, fazendeiro. E tal. Mas ele gosta Ele da, gosta da da profissão, né? polícia. É. Então, pessoal, nós estamos aqui ao vivo, né? Então, se vocês quiserem começar a mandar suas perguntas, está aqui o professor Vilaça. Aliás, foi o que desencadeou aí o Código Civil 2002. Ele que elaborou grande parte, teve as suas leis lá, as suas opiniões. O que foi bom, eu que fiz. O que foi mal, foram os Os outros. outros, né? Então tá aí, é o que elaborou o Código Civil 2002. Então, nós estamos aqui, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, é só entrar no chat ao vivo e mandar seu recado aqui. Álvaro, você responde as perguntas aí, Respondo. tudo Se bem? possível. Se possível, né? Se não falar direito tributário, tá bom, né? É. Nem eletrônico. Nem eletrônico. Pessoal, voltamos aí daqui a pouco para o terceiro bloco, tá? E aí nós vamos discutir sobre o aluno, né? Que o aluno precisa estudar ou não? Precisa. Precisa? E cada vez está estudando menos. Ah, Por causa de um doutor. de um doutor. Google. Google. O buscador, né? Voltamos já no segundo bloco. Olá, estamos de volta no programa Contraponto da ESA São Paulo. E hoje, como é Dia Internacional da Mulher, não é, Álvaro? É. Trouxemos aqui duas estudantes lindas, Luana e a Caroline, e são estudantes de Direito, não é isso? Então vocês estão aqui do lado do mestre dos mestres, que é o nosso fundador, praticamente, do Código Civil de 2002. Cada vez eu fico mais velho. Quem é a Luana aqui? Luara, desculpe, e Caroline. Caroline. Então vamos lá. Vocês têm alguma pergunta? Vocês escutaram uma parte do programa? Vocês querem fazer alguma pergunta para o Dr. Álvaro? Doutor, essa é uma pergunta. Era um projeto de vida, o código, você montar ele? Era um projeto seu de vida? Era um objetivo que você tinha desde sempre, desde quando começou o curso? Quer dizer, se ele tem esse projeto, Desde sempre, assim. é porque era seu o objetivo. Código Civil é como se fosse, por exemplo, uma constituição do povo. Então ele trata de problemas particulares. Tanto que quando se fala em direito, quer dizer, o direito é norma, o direito é isso, o direito não é nada disso. O direito é sempre circunstâncias. As circunstâncias, conforme sejam, a regra aplicável será uma ou outra. Então, realmente, como eu falei aqui, o legislador tenta tirar uma foto da sociedade. E depois, naquela situação genérica, procura ver os pontos, O que ela está colocando, as Álvaro, é assim, circunstâncias dos casos. é como você chegou lá, não é isso? Então é o seguinte, No então meu é caso, que ele é um estudioso do direito, eu sempre estudei. né? E soltou vários artigos, aí foi convidado, não é isso? 57 anos que eu venho trabalhando nessa área, todos os projetos que eu fiz viraram lei, o problema do bem de família, os direitos dos cônjuges, a união estável. Então, esses são os mais importantes. Por quê? Porque
você tem que ver o que está acontecendo na sociedade, analisando as circunstâncias. E esse é um trabalho bom para o advogado. O advogado é que vai... Porque se não fosse um advogado, ou que opera no direito, quem soubesse ler e escrever, saberia direito, bastaria ler código. Mas você tem que localizar a lei. Nem sempre ela é clara. Então, ele é o projeto, um meio, vamos dizer, um projeto de vida da população, mas particularizado pela atuação principalmente dos advogados. Como é que você levou o projeto? Por exemplo, alguns artigos de leis do Código Civil que foram aprovados, foram seus projetos, né? Como é que você levou o projeto? Você já conhecia alguém, elaborou o projeto, levou para alguém? Alguém já te pediu, falou, olha, professor, já que você é conhecido, faça alguma coisa nesse sentido. Foi assim? Foi. Nós somos muito procurados, professores, por deputados, né? Senadores, justamente para que nós possamos mandar alguma contribuição para eles fazerem as leis. Porque nós estamos mais em contato com a sociedade, do que então a gente sabe o que está acontecendo, quem sofre e quem não sofre. Né? Agora, na questão de projetos, esses projetos, por exemplo, quando eu fui diretor da USP, eu fazia com que os meus alunos, e ainda hoje faço, fizessem as suas teses, sempre no final tendo um projeto. Como vai ser a lei futuramente de acordo com essas ideias. Porque senão todo mundo estuda, pós-graduação e tal, mas fica tudo guardado nas gavetas. Então esses estudos são circunstâncias que precisam ser pesadas na elaboração da lei. Né? Para você chegar lá, você estudou bastante. Acho. Estudou bastante, e aí o que ele fez? Ele estudou muito, né? Muito, talvez, né? Mais do que eu. Gosto de trabalhar de madrugada. De madrugada. E aí quando você adquire uma certa notoriedade no direito, as pessoas públicas lhe procuram para você dar sugestões ou elaboração de leis. Fazer parecer. Parecer e tudo mais. De repente, um parecer seu, que você pode elaborar, acaba virando uma lei, entendeu? Luara, alguma pergunta? Tá bom. Então, vamos lá. Nós recebemos algumas perguntas aqui do pessoal, tá, Álvaro? Então, vamos lá. Fátima Andrade. Fátima, obrigado por estar assistindo o nosso programa. Espero que você continue assistindo, continue aqui conosco. Então, vamos lá. Parabéns, doutor Vitor. Opa, obrigado. Pela ótima temporada do Contraponto.ESA. Estamos aqui por vocês aí, tá bom? Lucas Vitório. Doutor Álvaro. Pergunta é para ti, hein, Álvaro? Doutor Álvaro, muito interessante ver a evolução do direito. Há alguma área em que o senhor acredita precisar de atenção especial hoje em dia? Geralmente na área do direito de família. Porque o direito de família é um direito mais carinhoso, que depende mais, às vezes, de moral e religião do que do próprio direito. Porque são regras morais, então, que as pessoas têm aquilo dentro de si. É como dizia o Santo Agostinho. É um direito que Deus escreveu no coração dos homens. É uma sensibilidade que você tem. Toda pessoa numa família tem alguma opinião. Eu quero isso, eu quero aquilo, o que é justo, o que não é justo. Agora, é preciso que se faça um estudo mais aprofundado da família atual, pelo menos a brasileira, para que nós possamos ver quais são as possíveis deficiências. Já temos algumas. Esse problema da discriminação entre casamento homossexual, casamento heterossexual, isso tudo traz problemas. Porque, na verdade, o casamento é uma coisa só. É uma comunhão de vida, é uma situação, como os romanos falavam, é a conjunctio maris et femina, é consortium hominis vitae. Quer dizer, não é só a união física, mas é um consórcio para toda a vida em que as pessoas se toleram, se colaboram entre si, às vezes criando filhos, outros não. E a família, por exemplo, tem a família adotiva, que tem que ter o mesmo prestígio. Então, a tendência moderna que está acontecendo é que essas coisas estão sendo igualadas. Né? O filho adotivo tem os mesmos direitos e tal. Então, começa a surgir problemas jurídicos. O filho adotivo vai receber herança do pai de sangue ou do pai adotivo? Se morre um ou outro, tem duas heranças.
Então aí o direito começa a ser Olha aí, gente, chamado tá vendo? para poder Olha, uma matéria interessante para vocês que são estudantes. Né? Quando chegar no 5º ano, pra vocês fazer podem trabalho. fazer um TCC, de repente o TCC cresce, não é isso? Cresce. Aí vocês acabam sendo consultadas por um deputado, um senador, um vereador. Olha, vamos fazer alguma lei nesse sentido, aqui, não é isso? Então, aqui na pós-graduação, tenho mandado para o Congresso Nacional as teses, que ao final de cada uma tem lá. Tem uma moça que escreveu sobre seguro, ela é super entendida na matéria, uma pós-graduanda. E mandei... Isso no mestrado? No mestrado. Mestrado ou doutorado? Ou doutorado. É a mesma coisa. O trabalho, fulano pesquisa 3 anos lá, depois vai para a gaveta. Tem que aí tem que perdeu, valer né? alguma coisa. Porque você estuda e coloca na gaveta, não adianta. Porque esses né? cursos têm mais de colaboração do que propriamente de querer a pessoa ser, de que fiz tese, sou doutor, sou mestre. Porque o problema não é pessoal, a satisfação é... Mas hoje nós vivemos um problema de identidade, né? É. O pessoal fala, não, eu sou mestre, eu sou doutor, depois não conversa com quem é mestre, não é isso? É uma discriminação. Uma discriminação, né? Então, você até vê um grupo de pessoas, advogados, quem são? São doutores. E aqueles são mestres, eles não conversam? E aqueles outros são os demais. Só e aquilo lá, não sei, ainda não chegaram a nada. Precisa acabar isso também, não são né? gente ainda. Precisa acabar, né? Precisa. Então, precisamos ver isso aqui. Vamos lá. Parabéns. Então, Lucas, eu espero que o doutor Álvaro tenha respondido a sua questão. Rose Pires. Doutor Vilaça, mais uma para você. Doutor Vilaça, o senhor acredita que no caso Carolina Dickmann, que é o caso que foi, né, que foi elaborar a lei, né, a toque de caixa, houve uma aprovação mais rápida por conta do apelo público? O apelo público sempre funciona. Sempre conta, sempre né? funciona. Então agora nós temos modernamente essas passeatas, essas manifestações. Isso força um pouco os poderes a eles cumprirem mais rapidamente as suas funções. Isso aí também não acaba desgastando, não acaba banalizando? Banalizando, mas no fundo é a mesma coisa. Já existe direito suficiente para poder resolver o problema das pessoas. Então você começa a criar muita regra, nós vamos ficando... Aí o fulano você faz regra para o italiano, faz regra para o japonês, faz regra para a mulher, faz regra para o homem. Aí começa a diversificar, aí começa a haver conflitos. Né? Quer dizer, qual é o mais importante? Então é melhor sempre que a gente parta dos princípios jurídicos, aqueles princípios da boa-fé, quem está agindo direito, quem não está lesando o próximo. Né? Não está lesando, não está causando prejuízo. Nós temos que passar para essa humanização do direito. Tratar o direito mais humano e com regras sociais que são admitidas por todos. Às vezes não são admitidas pelos legisladores. Por exemplo, o homossexual, há pessoas do legislativo que falam mal, denigrem o nome. Mas quem escolhe esse pessoal é o povo, né? É o povo, mas é aquela história, é sempre o problema que você falou, da identidade. A pessoa traz um pouco de si. Então, ela representa o povo, fala o nome do povo, mas, na verdade, a ideia é do próprio parlamentar, né? Caroline, o que você acha? Eu acho que é interessante esse aspecto, principalmente no quesito dos homossexuais. Eu acho que a sociedade ainda não está com a cabeça muito aberta para isso. Eu acho que tem que ser muito discutido. Você acha que existe... Ainda existe. Ainda existe discriminação? Ainda existe muita Muita? Muita. A discriminação sempre existe. Tem discriminação na raça, né? Tem discriminação em todo lugar que você vai. Nós vivemos sob bullying. Né? Bullying. Então, vai em tal lugar, não pode falar isso, vai no outro, não pode. Se você falar, por exemplo, não chamar Bom, não vou falar porque não pode. Então, os descendentes, afrodescendentes, não pode ofender as pessoas. Então, fica uma situação... O povo não quer saber disso. Você vai na televisão, não, é tudo aberto. Falam, você, entendeu? Ou seu, não sei o que, de maneira que é tido como cultura. E quando
E acabam eles mesmos. Quer dizer, a novela é uma outra realidade, né? Totalmente diferente daqui. Que é retratar a vida, Isso. mas é discriminatório. Discriminando, exatamente. Esse é o problema. Luara, alguma opinião? Então, eu concordo com a Caroline sobre que as pessoas têm a mente muito fechada para isso. Mas, futuramente, quem sabe, com bastante Discussão. a gente não consiga viver numa igualdade. Mas um futuro que, pelo jeito, está bem distante ainda. E compete a nós. Vocês que são estudantes de direito, vão ser advogadas, né? Compete a nós a levar isso, né? Essa discussão, né? O Romano dizia um negócio: tempus omnia solvit. O tempo resolve todos os problemas. Vai passando, a pessoa acaba se habituando com aquela situação e então nasce um direito. Quando ele nasce, ele já está velho. Já passaram 100 anos de vivência. Aí começa a ficar velho. Né? Bom, Rose Pires, eu acho que o professor Álvaro, né, já respondeu a sua questão. Ele disse que sim, né, que essas manifestações públicas, né, são uma forma rápida, de incentivo dos poderes. De criar essa lei. Tem alguma outra forma também ou não? Tem, participando, indo lá no Congresso. Mas aquela história, eles não ouvem. Não existe uma participação direta. Tem as comissões. As comissões que representam as comunidades, elas também não têm conhecimento. São baseadas, às vezes, em conhecimento, em apadrinhamento. Fulano é amigo, eu vou botar na comissão de cultura e justiça. Aí fica por isso mesmo. Precisa ser técnico. O assunto é técnico. Se vai falar de homossexual, tem que ter psicólogo, psiquiatra, sociólogo, advogado, todo mundo ali. Não. Principalmente o advogado. Porque o advogado recebe no escritório todo tipo de causa. Então ele tem a vivência. Ele consegue absorver uma parte daqueles problemas. Ele está encostado com a realidade. Ele não tem como ele sair daquilo. Não tem como. E não pode defender a sua opinião, tem que defender o que está acontecendo, a opinião do cliente. Do cliente, exato. Bom, Vivian Castro. Vivian, obrigado por estar nos assistindo. Esse programa está uma verdadeira aula. Obrigado. A aula aqui é dos nossos mestres aqui que estão aqui, inclusive das alunas aqui que estão participando. Também dá aula. E elas estão participando. Eu acho isso interessantíssimo, importante, porque se você pega o estudante quase não participa hoje de muita coisa, né? Então ele tem que começar a participar, tá? Luana Cristóvão, doutor Vilaça, outra pergunta. Obrigado, Luana. Vamos aqui tentar responder, tá? Doutor Vilaça, por vezes acho nosso país atrasado em diversos aspectos. O direito deve viver em favor da sociedade ou ao contrário? O direito deve viver em favor da sociedade ou ao contrário? Não, tem que viver deve viver em favor da sociedade. Né? Claro, mas dentro da ideia de que ele tem que interpretar o que está acontecendo. Tem que viver em favor da sociedade com realidade. Não vier para a sociedade e começar a criar situações empíricas que não conflitantes. Porque tem algumas leis aí que realmente a gente não sabe de onde sai, né? Aquela lei de você colocar um extintor no carro, depois a lei desaparece, e aí você gastou o dinheiro no extintor, não é isso? Muda a chapa do carro. Muda a chapa do carro. Aí um político é dono da fábrica. Exatamente. Então precisa ter mais uma conscientização. As distorções são do homem, não do direito. É verdade. Luana, espero que o doutor Vilaça tenha respondido a sua questão. A Mari Ribeiro, parabéns pelo ótimo programa. Quais dicas o senhor dá para um estudante de direito prestes a desbravar esse mundo do judiciário? Então, é a sua palavra, mestre, para o estudante. Agora é a responsabilidade. Agora é a responsabilidade. I swear on the Bible. Juro sobre a Bíblia que vou dizer a verdade. Nada mais que a verdade. Nem na verdade. É o juramento. E o jurando do direito romano. Na verdade, o que nós temos que fazer é estudar. Eu digo isso para vocês, estudantes, e para mim também, e para todos os professores que são estudiosos, que nós vivemos sempre numa ignorância. Você não sabe o que vai acontecer, pode acontecer uma situação nova. Né? Por exemplo, um cliente chega no escritório e diz assim, meu marido morreu, mas antes dele morrer, eu colhi o sêmen dele, que está congelado. Então eu vou agora fazer esse sêmen
ser inserido num útero materno de outra mãe, de outra mulher. De quem será o filho? O dono do sêmen já morreu. Então, como é que ele vai receber uma herança que já foi recebida pelos outros irmãos, por exemplo? Então, são problemas que vão surgindo. Esses são os problemas que são graves. E nós já temos que ir resolvendo a questão. Quer dizer, muitos deles... Uma boa ideia para um TCC, gente. Olha aqui, ó. Eu dando umas dicas aí. Então, outra dica que a gente aceita aqui. Vocês não aceitam dica? Com certeza. Então, vamos lá. Vai guardando. Veio do mestre, está aprovado. Agora, os estudantes têm que estudar. Quer dizer, tem que perder um pouco essa mania de pedir coisas para o Dr. Google. Então, tudo é Google, está certo, eles auxiliam muito essas informações eletrônicas. Mas os livros não podem ser abandonados. Mesmo quem escreve o livro não sabe o livro inteiro, não se lembra. Porque, então, uma vez numa audiência, numa aula, perguntou-se, professor, o que o senhor acha a respeito disso? Ele falou, peraí, deixa eu ver o que eu digo no meu manual. Quero o livro dele. Porque 6 volumes, não dá para lembrar. Então, foi meu professor. O seu professor. Quer dizer, também não digo o nome. Então, acho que é estudar. Eu só acredito nisso. Não, mas o duro, Álvaro... Não, o duro é assim, quando pesquisar. você está dando aula, tá certo? Você está falando, olha... Nesse direito aqui acontece isso, a lei prevê isso, e o estudante está lá com o celular na mão consultando o Google. Mas, professor, não é isso que está dizendo o Google aqui, olha. Nossa. Qual dos dois está mentindo? Mas então você está vendo, estou aqui no Google, mas você está assistindo a minha aula ou você está vendo o Google? Quer dizer, o Google está substituindo agora o professor, não entendeu? Hoje em dia você vai a qualquer lugar, o pessoal está com o tablet ali. Tá, exatamente. Nem sei como é que é. É, tablet. É tablet. O telefone. Vocês usam? Eu não uso. Vocês usam? Olha lá, vamos perguntar para as estudantes aqui. Vocês usam o celular durante a aula? Às vezes. Como material de lugar. aula. Lá, desculpa. Como material de aula. Material. Aí você faz uma pergunta, valendo um ponto. Estou consultando o material de aula, está lá no Google. Quem não tem Google? Ninguém. Então ninguém vai ganhar ponto. Ninguém vai ganhar ponto aqui. Porque, na verdade, por exemplo, eu vejo isso em casa da gente. Você tem um almoço lá com... Eu tenho 8 netos, 4 filhos. Você tem uma mesa de almoço lá, ou jantar, está todo mundo lá. Você está falando, ninguém está prestando... Ninguém mais está jantando, né? É o pater. Não, mano, não vale mais nada. Então o que vale é o que está ali. Eu tive uma certa dificuldade de falar contigo, porque você não usa, né, o WhatsApp, né? Nem celular você usa, né? Não. É que é bom, né? Hoje, nem com o telefone. Nem o telefone. Eu uso do motorista. Você usa do motorista, que é mais fácil. Liga aí. Bom, Mari Ribeiro, olha, eu espero que ele tenha respondido sua questão e eu vou acrescentar mais. O estudante tem que estudar, não tem outra forma de você aprender. Você pode inventar método de ensino, mas se o estudante não colabora, não pega o livro, não lê, não tem como ir para frente. Né? Quer dizer, é aquela coisa, né? 99%, né, de suor, né, para um de sacrifício, você acaba ganhando ali no suor. Eu conheço muita gente que bateu e ganhou porque ele foi insistente, não porque ele... né? Tá certo? Então tem que ser insistente também, até para concursos, né? Não é isso? Tá certo? Vinícius Lima. Vinícius, obrigado. Boa tarde. Gostaria que o professor Álvaro comentasse sobre o vínculo socioafetivo como gerador de direitos ao menor e aos demais envolvidos na relação socioafetiva. É o que eu já praticamente falei genericamente, que o vínculo socioafetivo ele depende do afeto. E o afeto é alguma coisa de natural, que às vezes afronta a própria norma jurídica. Então, fulano gosta de alguém e cuida desse alguém. Então, qual é o problema? Você não pode, às vezes, ter uma lei dizendo que o pai é obrigado a visitar o filho. Não é? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sim. Ah, mas a lei diz que eu tenho esse dever. Eu tenho o dever de cuidar. Isso a Nancy Andrighi, a ministra, deixou bem claro num caso. Quer dizer, não é o dever de ver a pessoa, de ir à pessoa. É o dever de cuidar.
Você pode não ir nada, não participar da vida da pessoa, mas cuidar. Veja onde é que ela está estudando, se ela está rendendo, fazendo as suas lições e tal. Então, na verdade, essa situação afetiva depende mais de um carinho, de um cuidado, e são matérias propriamente filosóficas, são matérias extrajurídicas. Logicamente, acabam sendo jurídicas, porque quem cuida, quem faz, quem age corretamente, está praticando um direito lícito, está cumprindo o seu dever na sociedade. Então, aí, a norma jurídica, a norma social e natural passa a ser uma norma jurídica. Muito bem. Vinícius, está esclarecido? Se tiver mais alguma dúvida, é só continuar escrevendo, tá? Aqui a gente responde tudo aqui. Vamos conversar agora com as estudantes aqui. Vamos. Qual é a maior dificuldade? Vocês estão no segundo ano, é isso? Não é isso? Qual é a maior dificuldade que vocês encontram no desenvolvimento? É estudar, não estudar, vocês trabalham, então há como dividir o tempo de trabalhar e estudar? O que vocês gostaram? Estão gostando do curso de Direito? É o que vocês queriam e já imaginavam isso lá atrás ou não? Na verdade, sim. Eu tive uma experiência no escritório. Eu trabalhei como recepcionista e acabei gostando da área. Aí consegui uma oportunidade agora na Procuradoria e estou trabalhando com os processos cíveis. Então, é uma vivência muito boa, conseguir analisar um processo, algo que eu queria. Mas entre dividir trabalho, faculdade, estudo, às vezes a gente perde um pouco o foco, né? Porque é aquela coisa, vida social, estudo, livros e mais livros, e dividindo trabalho com faculdade, comprando livros, o dinheiro que a gente tem que guardar, que a gente queria, ou seja, comprar algo pra gente, a gente compra nos livros. Mas, assim, no foco, é mais ter foco. Às vezes a gente acaba perdendo o foco, mas é tudo questão de persistência. E você lê bastante? Leio bastante. Lê bastante. E você? Então, eu cresci tendo convivência com o direito, porque minha família vem de policiais, advogados. Então, eu fui criando esse amor pelo direito desde criança. Aí, quando eu entrei, que eu vi que realmente era isso que eu queria, eu comecei a procurar estágio na área. Agora eu também estou... Já no primeiro ano você começou a procurar estágio? Eu comecei a procurar estágio no primeiro ano, consegui estágio agora. Também estou estagiando na Procuradoria. E é difícil você conciliar o tempo. Porque você passa o dia inteiro lendo no estágio, porque a gente faz a triagem do processo, analisa ele inteiro para poder fazer a petição. Está ajudando? Tá. Ajuda na aula, você mexer com o processo lá na Procuradoria, e aí na aula, de repente, o professor fala alguma coisa que vocês viram ali, ajuda? Ajuda porque a gente passa o dia inteiro lidando com termos jurídicos. Então, quando chega na aula e a gente ouve esses termos, a gente já sente um alívio de dizer, pelo menos isso eu já sei. Já entende, né? E você quer ser o quê? Você já decidiu mais ou menos, ou ainda você está estudando qual a área do direito que você vai seguir? Então, eu entrei amando penal, a parte penal. Só que conforme o curso vai passando, a gente vai conhecendo muitas áreas e vai pegando um amor muito grande pelas outras. Hoje, trabalhando na Procuradoria, eu amo civil. Direito civil. E você também? Mesma coisa. Mesma coisa? Quando você entrou, você também queria direito penal ou não? Não, direito penal. Tá bem? Porque na sua família tem alguém que mexe com isso? Não, Não? mas eu já passei por situações e eu queria muito direito penal. E vocês conhecem o exame da OAB? Estão estudando? Começando. Estão começando a estudar, né? Bom, gente, nós temos aqui duas alunas, o nosso mestre dos mestres aqui conosco. E se vocês querem saber mais, querem aproveitar, como é que eu vou fazer isso, se vocês se sentirem incentivados, né, pelo programa de hoje, tá? É muito fácil, é só ligar aqui para a ESA e fazer um dos nossos cursos aqui. Né? Nós temos vários cursos aqui. Isso. Nós temos cursos de extensão, tá? Nós temos cursos de pós-graduação, tá certo? Vamos agora abrir o curso de pós-graduação na área de Direito da Informática. Tem outros cursos que já inauguraram, o curso de Processo Civil, de Direito Civil, enfim, cursos de extensão. Tem um outro curso que nós também vamos fazer, um curso de extensão que é de criptomoedas, como você tem que utilizar. Até tem advogados já utilizando criptomoeda para receber honorários advocatícios, viu, Álvaro? Então nós vamos explicar isso. Então tem um curso que nós já elaboramos para tanto. Enfim, aqui nós temos conteúdo, né, para vocês. E sinta-se à vontade de
frequentar a ESA, de olhar os cursos, tá? Todos serão bem recebidos. As nossas instalações aqui são boas, nós temos aqui 2 auditórios, estúdio, mais salas, nós temos também um prédio na Praça da Sé, também nós temos 4, 5 salas, aliás, 3 ou 4 andares ali. Então, nós estamos bem capacitados. Né? Você vai dar aula, inclusive, aqui, nesse prédio aqui, tá? Obrigado. E também nós temos o seguinte, que nós estamos aqui e também à disposição. À disposição, lógico. Quer dizer, não só pela ESA ou por diretamente, se quiserem fazer perguntas, estamos aí. pode usar o meu, como é que chama aquilo? O seu e-mail? Meu e-mail. Seu e-mail. Como é que chama mesmo? Olha, Fala o apelido que der. Quer falar o seu e-mail aqui no ar? Vamos lá. Vou então falar. vamos lá, pode falar seu e-mail aqui. ava.ava.com.br. Então, quer dizer, AVA é Álvaro Vilaça Azevedo. É um só... Ninguém vai saber, ó. Ninguém sabe, é um ninguém segredo. Fala, tá? É surpresa. Então vamos lá. AVA, arroba, outra vez. ava.com.br. Isso. Não tem como errar. Ava César. Então, ava.ava.com.br. É só mandar lá para fazer os questionamentos, é isso? Pode, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Então tá aí Estamos mandando aí o as recado. ordens. Quer dizer, na medida do possível. Também não adianta perguntar. Pedidos. Lotar a caixa postal não dá, né? É porque eu comecei a fazer gravações pelo IDAVA, que é o meu instituto, Instituto Álvaro Vilaça Azevedo, que eu preciso dizer que existe. Então, fala aí do Instituto, Álvaro. O Instituto ele está aguardando agora a colaboração de todos. Quem quiser escrever, sai um julgamento, você quer dar uma opinião, manda para o Instituto. É IDAVA. Quer dizer, pelo Instituto, você comunica as ideias e também ajuda as pessoas a raciocinarem a respeito do que está acontecendo. E para participar do Instituto, como é que faz? Por enquanto nós estamos ainda... Pode mandar nesse seu e-mail? Pode. Pode mandar. E aí, no caso, podem até se inscrever como colaboradores. Não é tudo grátis, tudo gratuito. Senão o pessoal não aparece. Porque aí é o povo que se manifesta perante o Instituto que vai catalisar essas ideias para tentar fazer alguma coisa de resolver problemas. Então, que é o grande problema nosso é de resolver os problemas, resolver conflitos. Tá certo. Quando a gente não tem os próprios. Bom, gente, nós temos aí várias subseções, né? Todas as subseções já têm um núcleo da ESA. Aquelas subseções que querem se utilizar do EAD, é só nos procurar que nós vamos verificar se existe a compatibilidade, vamos instalar. Eu quero também aqui mandar um grande abraço para o Marcos da Costa, nosso presidente, a doutora Ivete Siniz, diretora da Escola Superior de Advocacia, da qual eu com muito orgulho sou secretário. E eu me associo à homenagem. A Ivete é fabulosa, eu estava lendo o livro dela agora, uma homenagem, muito bom. E suas considerações finais, Álvaro, por favor. É o seguinte, que eu fiquei muito honrado em receber o convite do Vitor Hugo e que, na verdade, a gente vai ficando com mais idade e vai tendo mais experiência. Ou às vezes não, às vezes definha. No meu caso ainda não. Ainda não. E essa experiência tem que ser comunicada. Porque não adianta, por exemplo, os grandes professores, estudantes, estudiosos na matéria, que estudam a vida inteira e ficam guardando nas gavetas o resultado dessas pesquisas. É preciso difundir. Então, esses institutos, esses órgãos, o ESA, por exemplo, é um organismo que vai difundir ideias, que vai colaborar com a sociedade no sentido de que as normas sejam criadas mais justas e que resolvam os problemas dos nossos... Com certeza. Do nosso Vou te povo. esperar naquele nosso churrasco, hein? Vou. Fechou, isso né? eu vou. Fechado, né? É lá no Turubá. Vamos ver lá onde vai ser. E vocês, as ponderações, vocês gostaram de vir aqui? O que vocês acharam do programa? Foi ótimo. Foi muito bom sair correndo do estágio para vir aqui ter Vocês essa conheciam a experiência. ESA? Não, a primeira vez. Agora, E agora, o que vocês acharam? Maravilhoso. Trabalha viram aqui assim? no João Mendes? Não, aqui na Brigadeiro. Luiz Antônio. Então, sejam bem-vindas. Venham participar de novo, tá ok? Bom, um grande abraço, então, para essa equipe aqui, que está aqui, que é o Bruno, a Bruna, perdão, o Felipe, todos os operadores aqui de câmera, do som,
a Mônica Senatori, que coordena aqui a ESA, enfim, ao nosso querido vice-presidente Fábio Romeu Canton Filho, que está fazendo um trabalho fabuloso lá na Ordem, e a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Um grande abraço e até a semana que vem. Forte abraço.